Então, vou pôr uma música para nós ouvirmos, tá? Primeiro dou boa noite a todos e todas, tá? De repente alguém chegou agora e tal, então, um boa noite para nós, uma boa noite de retiro. Então vamos lá, então vamos ouvir um pouquinho o Zé Vicente aqui para dar início à nossa noite. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado seja nas criaturas, primeiro sol, lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criaste, é obra tua, pelas estrelas claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas pelo irmão vento, e pelas nuvens o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dás sustento, Deus da criação. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a ti entoa. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e o seu calor, clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita sorte. Sejas louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa, produz os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas sorri o chão. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Ascensão Beto. Ainda não. Perfeito. Nós, do Secretariado da Espiritualidade da CDX Sul, do CIES, da Rede Amar e Servir, Rede Diaconia e parceiros, desejamos uma boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Deus
viu que tudo era bom, muito bom. Me chamo Roberto, sou mais conhecido por vocês por Beto, e nesta noite irei contribuir para a continuidade do nosso retiro. Nós, do secretariado, pensamos em recordar para todos nós a grandeza da criação. Seremos convidados essa semana a estar com Jesus no deserto. Este momento fará em nós mudança de percepção de nós mesmos e de mudança de olhar perante a criação. O deserto nos sacudirá e nos desnudará, porque desmascarará nossas falsas seguranças. Por isso somos movidos a buscar nossas raízes mais profundas. Este tempo fará com que possamos esvaziar nosso ego e nos fará mais sensíveis, solidários e comprometidos diante do flagelo. Passamos o sinal da cruz e rezemos. Nós não vamos rezar aqui a oração do Espírito Santo, mas vamos rezar uma outra oração que é sobre a casa comum e que eu vou pôr para nós aqui, só um pouquinho. Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Sim. Ok. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos ler juntos? Por uma casa comum, justa, habitável e sustentável. Deus misericordioso e Criador de tudo. Nós te louvamos pelo dom da terra, lar de tantas formas de vida. A casa comum dos povos, culturas e espécies. Fizemos dela um lugar injusto, onde uns consomem e poluem mais do que os outros. E os mais pobres enfrentam os maiores impactos das mudanças climáticas. Por isso te pedimos que nos ajude a alcançar a justiça climática e ecológica, para que ninguém tome para si o que é de todos, para que possamos compartilhar equitativamente os bens do mundo e viver com simplicidade, para que possamos testemunhar que a terra é irmã e mãe de todos. Ajuda a respeitar seu ritmo de regeneração, para que possamos sustentar todos os seres vivos, tanto no presente como para futuras gerações. Amém. Muito bem. Então, oremos que instruísses o coração, ou melhor, ó Deus, nosso Senhor, te peço a graça de crescer mais na amizade com Jesus e com isso perceber o grande mistério que acontece na vida da criação, deixando-me mais sensível e agradecido. Estamos rezando essa graça desde o início do nosso retiro. A graça que nós estamos pedindo. Senhor, que inspirada em sua presença misericordiosa, possa se reacender em meu coração a faísca da misericórdia. A semana está com os textos bíblicos voltados para a pessoa de Jesus Cristo. Estaremos com Ele, e com Ele chegamos à última semana do percurso quaresmal de 2025 e às portas da celebração do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição.
Sua fidelidade ao reino e seu compromisso à vida o leva até as últimas consequências. Olhando para nós e para o mundo em nosso cotidiano. Contudo, vivenciar esta semana no deserto com Jesus, precisamos entender esse amor divino. Semana que nos identificar mais com uma proposta de amor e de misericórdia. Uma ecologia integral tem em suas raízes o coração compassivo e sensível aos dramas da humanidade e da criação. Vamos rezar. Agora, o modo de orar. Consideração ecológica. Situar-se diante da grandeza da vida, da criação. Então, esse ponto de partida já cria no próprio existente um sentimento oceânico. Ele não está isolado. A sua experiência, o seu percurso é um percurso em comunhão com toda a criação. Por isso que através da chamada oração preparatória, o existente, o tempo todo, está se conectando com a criação da natureza. Com esse horizonte aspirador, mesmo que ele desça depois nos modos de orar, meditação, contemplação, desça ao concreto da sua vida. Ele nunca vai estar sozinho e sempre conectado com Deus, natureza. Por isso, essa imagem que esse existente está sempre rodeado não só de pessoas, mas também de natureza. Ou seja, para melhor vocês entenderem toda a criação, é importante que rezemos pela natureza e pela humanidade também. Essa não é uma oração egóica, autocentrada, é oblativa. Por essa comunhão, por isso, o princípio fundamento já coloca a pessoa neste horizonte. Então, nesse sentido, o texto inspirador do princípio fundamento já fundamenta esse conceito de ecologia integral, porque aqui se trata de uma abertura a todas as expressões de vida. Em todas as expressões de vida há uma marca da divindade. Deus deixou suas impressões digitais em todas as suas criaturas amadas. Por isso, tudo é sagrado, nada é profano. Toda a natureza ela é sagrada, porque tudo é templo de Deus. É a casa de Deus. A terra é um grande jardim, onde Deus tem prazer de passear. Santo Inácio vai dizer lá nos exercícios espirituais: olhar como Deus habita nas criaturas, nos elementos, nos seres, nas plantas, dando a vida vegetativa, nos animais a vida sensitiva, nas pessoas a vida intelectiva. Então, olhar com um olhar contemplativo, somos capazes de perceber sua presença, de Deus em tudo, e tudo em Deus. De fato, tudo é uma grande liturgia cósmica, e os exercícios espirituais são uma grande celebração dessa liturgia cósmica. Um grande louvor, uma grande admiração, um grande mistério. Então, a partir do princípio fundamento, podemos dizer que o cosmo e a criação inteira é um grande livro. Sim, é um grande livro a ser lido. Então,
temos dois grandes livros. Temos o livro sagrado, revelado a Bíblia. E temos a natureza, onde já os antigos diziam que a natureza é um grande livro. Eles não sabiam ler a Bíblia Sagrada, mas sabiam ler a natureza, que também vai revelando as obras de Deus. Então, é captar esse amor que está presente, com a beleza e a bondade divina presente em todas as criaturas. Uma atitude contemplativa de alguém que é admirado, encantado com todas as expressões de vida mais simples. Assim, que estão pacificadas, interligadas. Nenhuma expressão de vida está sobrando. Todos eles devem ter o seu lugar. Então, é essa capacidade de contemplar e perceber em cada criatura o coração do próprio Deus. Há um filósofo, o Schelling, que diz: todo o cosmo extenso no espaço não é outra coisa senão a expansão do coração de Deus. A criação é a expansão do coração de Deus. Por isso que toda a criação sente esse coração divinizado. E se trata, por mais simples que ela seja, ela também carrega. Ela pulsa, segundo o coração do próprio Deus. Todas as expressões da vida requerem de quem está em sintonia com essas expressões de vida uma admiração, um assombro. Então, a grande criação é um grande altar cósmico que celebra a vida. Em alguns momentos mais fortes, por exemplo, no mistério da encarnação, Santo Inácio convida o exercitante a aprender a olhar, a escutar, a sentir como a Trindade olha, escuta e sente o mundo. A Trindade olha o mundo, contempla o mundo, escuta o mundo e sente que o mundo está se perdendo. E ela tem uma compaixão, tem um sentimento interno e se compromete. E aí acontece a encarnação. E que essa encarnação ela é contínua. Assim, novamente encarnado, como no texto do livrinho dos exercícios. Então, essa encarnação é permanente. Isso significa para nós este êxodo permanente da Trindade, que essa descida permanente da Trindade, tudo foi perpassado, atravessado por essa descida, por essa encarnação, que depois vai culminar na própria ressurreição. Para quem de nós aqui passar realmente pela Quaresma e ser persistente para ter a coragem de entrar com Jesus em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, estará com ele até a ressurreição. Nessa semana, que será forte para Jesus no seu projeto do reino, com ele estaremos também nós, nos desvelando. Outro modo de viver, mais comprometido, mais autêntico e habitando pelo Espírito Santo em nossas ações. Também nos exercícios encontramos, assim, grandes relatos, momentos fortes, onde essa dimensão da ecologia integral ela vai aflorando. Precisamos de olhar positivo, inspirador, um olhar que vibra diante da diversidade da vida, e aí então nós vamos encontrar um modo de orar dos exercícios, que vai ser assim, um modo de orar para ajudar a inspirar, a viver também essa ecologia integral. A consideração é um modo de orar que é inspirador, porque devemos tomar a consciência de que nós trazemos toda a criação em nosso próprio ser. A criação está presente em nosso DNA. Nós somos uma arca de Noé.
nós carregamos todos os animais, todas as plantas, no nosso próprio ser. Esses dias eu ouvi de um sobrinho falando que fez um exame de DNA, tá? E se via, e a pessoa que não o conhecia contava uma série de histórias que estão registradas no nosso exterior, histórias de nossos descendentes, que depois ele foi checar com a avó, enfim, tal, e minha mãe pouca coisa conhecia, mas muitas coisas estão registradas no nosso DNA. Deus nos fez perfeito, tá? Nós é que ajudamos com a imperfeição. Uma expressão do Rubem Alves diz assim, que o corpo é um lugar fantástico, a domicílio, onde mora o universo inteiro. Nós carregamos o universo inteiro, multidão nos habitam, podem acreditar. Nós trazemos através da nossa genética muita coisa linda e maravilhosa. A mística inaciana, ela, ao manifestar com esse modo de orar, dá consideração, ela ativa, desperta em nós uma sensibilidade oblativa, aberta. Ela tira a nossa oração, muitas vezes daquela oração fechada, muito egóica, muito autocentrada. Ela vai expandindo os nossos afetos, nossas mentes, nosso coração, e, sobretudo, nos faz tomar consciência que a criação é um marco divino contínuo. A consideração nos possibilita fazer essa experiência, que a criação é um marco contínuo. Não foi um marco lá no passado, é uma atitude normal, permanente. Deus é criação permanentemente. Deus é encarnação permanentemente. Então, a consideração é a porta de entrada nos exercícios e vai perpassar todo o percurso dos exercícios espirituais, através da oração preparatória. O tempo todo, a pessoa está em comunhão com os outros, com a realidade. Então, sempre vai aflorando esse sentimento oceânico de dar graças, de reconhecer, mesmo às vezes em situações complicadas e difíceis. Reconhece que tudo está interligado, conectado. Então, seria como uma atitude permanente de vida. Como essa consideração vai alimentando o que alguns chamam de sabedoria do coração, ou seja, uma consciência amorosa e agradecida, que tudo é dom, tudo é dado. Somos seres agraciados, seres cheios de graça. A nossa vida toda é oração, é atravessada por uma consideração. Então é por isso que quem está em profunda sintonia com as criaturas percebe que todas elas são sustentadas pelas mãos divinas. Então, essa pessoa sente a presença divina em tudo e todos onde ela se situa. No primeiro texto, somos convidados a pensar: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um convite para um olhar ecológico nos permite nos olhar enquanto um todo, que somos parte do mundo e não donos do mundo. Muitas vezes somos moralistas demais, né? É um grande problema. Mobilizando todos os nossos sentidos, vamos sentir com a natureza de como ela está se sentindo. Porque ela sente, assim como o ser humano sente. É uma vibração unífona. A natureza vibra como o ser humano e o ser humano vibra com a natureza. Há um estremecimento do universo, estremecimento da vida, onde o universo estremece com o assombro da vida. Tudo isso se fundamenta nessa ecologia, onde não é só uma percepção racional. Aqui, quanto mais é a questão de sensibilidade, vibração, sentimento, todas as expressões de vida. E que, de fato, o grande drama que estamos vivendo hoje
com essa destruição e violência é porque não há mais essa sensibilidade. Nem o ser humano sente com a natureza. E sequer ele abraça, abre espaço no seu interior para que a natureza sinta com ele. Então, o ser humano torna-se insensível, petrificado, duro, perde o caminho do coração e, com isso, acaba expressando uma violência, uma destruição com relação com as outras expressões de vida. Ligado a isso, a esse universo que sente com cada ser humano, onde o ser humano é chamado a sentir com o universo. Nos encontramos nos exercícios no número 60. Uma expressão interessante que Santo Inácio coloca, podemos dizer que é uma intercessão, porque ele fala que a natureza intercede pelo ser humano. Nós sabemos que há intercessores, os santos, as santas, os anjos. Mas aqui no número 60 aparece algo que é novo, que parece ser um fundamento nessa visão da ecologia integral, onde é o ponto alto da primeira semana do exercício, onde diz assim: exclamação de admiração com intenso afeto, repassando todas as criaturas, como me deixaram com a vida e nela me conservam. Os anjos, como me suportaram, protegeram e rogaram por mim. Os anjos, como intercederam e pediram por mim. Igualmente, os céus, o sol, a lua e as estrelas, com os elementos, as frutas, as aves, os peixes, os animais, também são intercessores. Também a terra, porque não se abriu para me engolir. Então, toda a criação é intercessora também. Diante da destruição, diante do pecado do ser humano, a natureza, ela é paciente, ela intercede para que o ser humano se transforme e converta-se. Então é um aspecto que é novo, que é diferente. Nos exercícios onde toda a criação é solidária para com o ser humano, apesar da violência, para com ela cada vez mais a destruição do ser humano. Mesmo assim, o sol, a chuva, as plantas, as frutas continua vindo, quer dizer, a natureza ainda suporta o ser humano. Ou seja, porque na sua essência, no processo de Deus, ela é boa, ela carrega uma bondade. Ela, assim como toda a criação é misericordiosa. Os atributos divinos, então, presente em todas as expressões da vida, em toda a criação, em toda a natureza. Então, também, toda a criação ela é misericordiosa. E por isso que deve brotar do coração do ser humano essa exclamação de admiração, o intenso afeto e assombro, e não a destruição, porque o universo inteiro é um organismo vivo atravessado pela rua divina. É próprio da natureza expandir a bondade, a misericórdia do próprio Deus. Então, essa sensibilidade cósmica desperta em nós um impulso para querer guardar, proteger todas as expressões de vida, porque podemos dizer que a natureza é uma grande mãe criadora de vida, também por ser um grande ventre que está sempre gerando expressões de vida, refazendo, reconstruindo, mesmo sofrendo com a destruição do próprio ser humano. Essa intuição inaciana que nós encontramos nos números 60 do exercício, ela aponta também para a nossa concepção de santidade. Nós aprendemos com ela. A natureza carrega a presença divina. Ela é santa como nós. Tudo é sagrado, tudo é templo, tudo está integrado e, por isso, tudo deve ser guardado, respeitado e não destruído. Com isso, nos ajuda a entender direito e a superar esse dualismo doentio, essa
dicotomia doentia que muitas vezes carregamos até hoje entre ciências e mística, no mundo físico e espiritual. Corpo, espírito, céu e terra, sagrado e profano. Essa dicotomia que sempre pesou sobre nós. É isso que tem entrado uma visão distorcida da realidade, uma tensão de atos do ser humano, da comunhão com toda a natureza e toda a criação. Então aqui esperamos, com esse retiro, nos possibilite uma visão integradora das diferenças das vidas diferentes. E por isso, uma visão integradora, pacificadora, que ao mesmo tempo vai despertando em cada pessoa um compromisso. Vamos recuperando aquela visão primeira que foi confiada ao ser humano, cuidar do jardim. Então, por isso, e preciso viver essa conversão ecológica que afeta todas as dimensões da condição humana, relacional, emocional, afetiva e espiritual. Ao invés de enfatizar o pecado original, devemos enfatizar a bênção original. Essa bênção original que procede lá do início e que atravessa toda a criação, toda a história. E o ser humano, ao experimentar essa bênção original, ele também se dá em bênção para os outros, para a criação. E através dessa bênção, ele está prolongando o modo de ser e agir do próprio Deus. Isso é conversão. Isso é o que devemos buscar no retiro da Quaresma. Essa mudança de hábito, que é de fato destravar o próprio coração, para que lá das profundezas possam brotar essa bênção original, que vai se expandindo, vai se visibilizando na relação com Deus, na relação consigo mesmo, na relação com os outros e para com a natureza também. Uma verdadeira ecologia integral. Seguimos com Jesus nessa semana decisiva para a fidelidade do reino. Antes de dizer a palavra amém, eu desejo... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um minutinho, gente, por favor, que eu preciso resgatar uma coisa aqui para pôr para vocês aqui. A Elisete fez uma sugestão para nós agora há pouquinho de uma música muito linda, tá? E que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então eu queria botar... E vocês já conhecem essa música, certamente. Mas é muito importante a gente trazer ela nesse momento aqui. Estão ouvindo? Sim, Sim, Beto. Humberto. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos,
os pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo erro e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Muito bem. Só um pouquinho, vou ter que desligar aqui o som, senão vai ficar tocando aqui. Essa música linda, maravilhosa, é de um amigo. Eu estive quando ele se ordenou aqui no Paraná, Padre Cirineu, não sei se alguém conhece,
É um verbita maravilhoso ele, muito lindo. Então, gente, agora nós vamos para a partilha. Vamos trocar a nossa experiência, trocar a nossa sensibilidade, o que a gente tem rezado, o que a gente tem vivido, como a gente tem experimentado a Deus nesses momentos.